oportunidade que Ele me concede de estar pela segunda vez nessa tribuna ministrando a palavra dEle. Agradeço a evangelista Denise pelo convite, pastor Fabiano, Deus abençoe, pastora Mirtes, evangelista Emerson, presbítero Zé Roberto, glória a Deus, irmão Lazinho, irmã Diva, que Deus abençoe, glória a Deus, enfim, que Deus abençoe todo o corpo de obreiro desta igreja. Quem trouxe Bíblia? Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15. Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo base do tema. Glória a Deus, glória a Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Depois nós leremos Marcos capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Você ainda tem força para dar glória a Deus? Glória a Deus! Você ainda tem um motivo para dizer aleluias? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Quantos encontraram, diga graças a Deus. A tradução que eu tenho em mãos vai dizer: Ele lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Vou ler novamente. Ele lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Vamos lá agora para Marcos, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Marcos, capítulo 5, verso 18, 19 e 20. E vai dizer: E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto, orientou-o: Vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar. Repita comigo: e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Repita comigo: maravilhados. Glória a Deus. Pode tomar assento, por gentileza. Glória a Deus, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos, todo mundo lê ali, ó, no mural aqui, ó. No 3, 1, 2, 3. Ide, entregai o evangelho por todas as nações. Glória a Deus. Que igreja bênção, irmão. Igreja linda. Glória a Deus. Aleluia. Alguém lá no fundo pegou. Trago saudações do pastor Neto, minha pastora evangelista Leislene. Glória a Deus. Irmãos, de vez em quando eu brinco lá com o pessoal de Paranaíba. Tem vez que dá vontade de continuar na Igreja Batista Unida, só que lá na de Cacilândia. Irmão, vocês é benção demais. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando lemos acerca dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a principal pessoa nesses 4 evangelhos não é nenhum rei, nenhum príncipe, a não ser Jesus Cristo. Repita comigo: Jesus Cristo. Glória a Deus. Os 4 evangelhos vão descrever desde o nascimento de Cristo até seus milagres e prodígios na terra, até sua traição, sua crucificação e a sua ressurreição no 3º dia. Quando lemos os 4 evangelhos, melhor dizendo Marcos, no capítulo 16, versículo 15, vai dizer, na tradução João Ferreira de Almeida, esse versículo vai aparecer para nós de uma maneira mais conhecida, que vai dizer:
E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha para o seu irmão, cutuca ele e fala: e aí, tá pregando? Glória a Deus. De novo, irmão, só para ele entender. E aí, tá pregando? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, quando Jesus, ele é crucificado, ele ressuscita no terceiro dia e aparece primeiramente para Maria Madalena. Maria Madalena agora vai dar notícia para os discípulos de Jesus, porém, os discípulos dele não acreditam em Maria Madalena. Cristo agora faz questão de aparecer pessoalmente para seus discípulos e falar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Antes de Jesus dar essa ordem, Jesus repreende a falta de fé e a dureza no coração dos discípulos. E essa é a última ordem dada de Jesus para seus discípulos, antes de Jesus subir para o céu ao lado do Pai. Jesus agora vai dar uma ordem, o que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Há quem diz que o princípio do evangelho é o amor. Não, o princípio do evangelho é Cristo. Repita comigo: Cristo. Glória a Deus. Cristo, mais uma vez. O princípio do evangelho, o princípio de todas as coisas é Cristo. O amor nós reconhecemos quando Jesus é crucificado por cada um de nós. Aí sim, nós vemos o que realmente é o amor. Mas a princípio, o princípio de todas as coisas é Cristo Jesus. O princípio da palavra, do evangelho e do universo é Cristo. O evangelho, o ide e pregai o evangelho, não se limita somente em minha pessoa subir aqui, colocar um terno, colocar uma gravata, pegar um microfone e pregar a palavra para vocês. Não, o ide que Cristo dá ordem para seus discípulos é: prega na tua casa, prega para a tua família, prega no seu emprego, prega na escola, prega na faculdade. Ou seja, não é só dentro da igreja. Pregar aqui é bom? É, irmão, é bom. Porém, o ide de Cristo não é pregar só aqui dentro. O ide de Cristo é ide por todos os lugares e pregar a palavra, pregar o evangelho. Irmão, eu acho que é só lá em Paranaíba que tem isso. Eu não vim falar mal de ninguém. Presta atenção, para vocês não me interpretarem mal. A igreja, irmão, hoje, que os jovens de dentro da igreja querem imitar os jovens do mundo. Para quê? Para que os jovens de dentro da igreja não vão para o mundo. Tem igreja que os jovens de dentro da igreja querem imitar os jovens do mundo. Para quê? Para que os jovens da igreja não vão para o mundo. Me mostra na Bíblia Sagrada João Batista tendo que imitar alguém para trazer para a presença. Pelo contrário, João Batista vinha numa entoada de pregação mais ou menos: arrependei-vos, raças de víboras. Quer ser batizado, quer vir para a presença, se arrependa, se converta. Glória a Deus. Isso é o que Jesus Cristo fala para seus discípulos. E se prestarmos atenção, Jesus Cristo está pedindo, sim ou não? Gente, sim ou não? Jesus Cristo está pedindo? Glória a Deus. Não! Jesus Cristo está dando uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, repita comigo: Deus usa quem Ele quer para pregar a palavra. Há quem diz, irmãos, os que nós hoje chamamos os metidos, né? Empina o nariz e fala: Deus só usa eu para pregar. Deus só me usa. Não pode usar o fulano nem o ciclano. Eu te provo na Bíblia que Deus ele usa quem Ele quiser. Começaram a entender. Marcos capítulo 5. Jesus, ele liberta um homem endemoniado que estava possesso por mais ou menos 2.000 espíritos. Repita comigo: 2.000. Jesus Cristo agora, mas que para nós entendermos o capítulo 5, nós temos que entender também o capítulo 4. Por quê? Porque a história do capítulo 5 não começa exatamente no capítulo 5, começa no capítulo 4. Mirosmar, você está fugindo do tema? Não, irmão, vem comigo que nós vai chegar lá.
Quando nós vemos Cristo no capítulo 4, nós vemos ele no outro lado do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, como você quiser entender. Jesus está pregando para seus discípulos e para uma grande multidão de pessoas. Era tanta gente que Jesus agora entra num barco para pregar a palavra. Por quê? Porque não tinha espaço para ele ministrar de fora. Nós vemos agora, no capítulo 5, um homem cheio de demônio chama a atenção de Cristo. Um homem possuído por espíritos imundos, uma alma vai chamar a atenção de Cristo. Como nós conhecemos, o endemoniado gadareno ou o endemoniado de Gadara. Esse único homem chamou a atenção de Cristo. Uma única alma, uma única vida. E olha que no outro lado, na região de Gadara, Cristo não era bem-vindo naquele momento. Aquele homem não conhecia Jesus. Aquele homem não sabia quem era Cristo e muito menos convidou Jesus para ir para aquela região, para ser liberto. E Cristo agora vai deixar aquela multidão por causa de uma alma. E esse homem vai ser um pregador da palavra, vai ser um pregador do evangelho. Cristo agora fala para seus discípulos: passamos para outra margem. Ou seja, depois que Jesus dá essa ordem, passamos para outra margem. Ele entra no barco com seus discípulos e vão a caminho à região de Gadara. Quando eles chegam mais ou menos no meio daquele lago, uma tempestade começa. Porém não é uma tempestade de chuva. A palavra nos fala que é de vento, vento contrário, vento forte, e que as ondas já estavam entrando dentro do barco deles. As ondas já estavam tomando conta do barco. Porém, o que eles não sabiam é que Jesus estava no barco. E a palavra deliberada é vamos passar para outra margem. Pode acontecer problema? Pode. Pode levantar tempestade? Pode. Pode vir vento forte? Pode. Mas a palavra foi deliberada. Passamos para outra margem. E se a palavra foi liberada, pode levantar quem quiser, quem for contra a tua vida. Mas a palavra é: passamos para outra margem. Elebe, Acanda, Surify. Oh, glória! Tem pessoas aqui dentro esta noite que está duvidando do chamado de Deus na sua vida. Porém, quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. O varão aqui da frente, Deus, do domingo passado, o Senhor está me incomodando para mim te dizer. Ele não te chamou para você ficar aí. Ele te chamou para você vir aqui. Ele te chamou para ser um pregador da palavra dele. Ele te chamou para ser um ministro do evangelho dele. E fica tranquilo, não deixe que as pessoas tirem isso do seu coração. Porque se fossem as pessoas, já era para você ter parado, frustrado no meio da caminhada. Mas se você está aqui dentro hoje, foi porque Deus te chamou, foi porque Deus te levantou. E é Ele que te capacita para ser um ministro do evangelho. Quantos creem na presença do Espírito Santo aqui essa noite? Glória a Deus. Jesus Cristo agora passa para outra margem, na região de Gadara. Eu vejo Jesus igual aquele pastor que deixou as 99 guardadas só por causa de uma. Jesus Cristo agora deixa uma multidão e atravessa aquele lago por causa de uma alma. Jesus estava pregando para uma multidão. Jesus estava pregando para quem? Jesus agora vai atravessar e ele chega. E quando ele põe o pé na beira da terra, ou seja, quando ele desce
do barco, quando ele pisa em terra firme, a palavra fala que aquele homem vivia em meio aos sepulcros, ou seja, cemitério. Cemitério é lugar de gente, só a metade entendeu, de gente. Cemitério é lugar de gente morta. E a palavra nos fala que quando Jesus pisa naquela região, aquele homem que estava endemoniado sai do meio dos sepulcros e corre até Jesus. E a palavra fala, aleluia, que nem correntes segurava aquele homem, nem algemas segurava aquele homem, e muito menos grilhões, ou seja, era um peso que amarrava nas pernas das pessoas, para que elas não se locomovessem para outro lugar. E a palavra fala que aquele endemoniado quebrava tudo, fazia tudo virar migalhas. Ou seja, eu vejo aquele homem sem família, sem amigos, sem nenhuma pessoa que ele possa pedir conselhos, sem nenhuma pessoa para que ele possa pedir ajuda. Aquele homem já não tinha mais ninguém do lado dele. Aquele homem vivia sozinho, morava em meio aos sepulcros e vivia gritando dia e noite pelos montes. Agora nós vemos Jesus, quando ele desce do barco, aquele endemoniado sai do meio dos sepulcros e vem correndo até a presença de Jesus. O mais engraçado é que Jesus não levou corrente, Jesus não levou cadeias, Jesus não levou algemas e muito menos grilhões. E aquele homem, quando vê Cristo pisando em terra firme, vem ao encontro dele. Ele vem ao encontro de Cristo, se ajoelha e reconhece: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Oh glória! Até os demônios têm que reconhecer a presença de Jesus. Até as forças malignas têm que reconhecer a presença de Cristo. E aquele homem endemoniado agora ajoelha e adora ao Senhor. Elébia, candalábia, salabástia. Aquele homem agora se ajoelha, adora Jesus. E Jesus repreende: sai deste homem. Porém, Jesus pergunta: qual o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Ou seja, tinha aproximadamente 2.000 demônios dentro daquele homem. Tinha 2.000 espíritos imundos dentro daquele único homem. Agora você imagina, um homem cheio de demônio no couro é capaz de chamar a atenção de Jesus Cristo. Aleluia! Oh glória! Jesus não faz nada que ele não saiba, irmão. Jesus não te escolheu à toa. Jesus não passou por tudo aquilo em vão. Jesus não fez tudo aquilo à toa. Ele percebeu, pensou e falou: do lado de lá tem uma alma que está precisando de mim. Um único homem chamou a minha atenção. Oh glória! Aquele único homem chamou a atenção de Cristo. Eu vejo Jesus olhando e falando: se ele já é desse jeito, cheio de demônios, porque a palavra fala que ele clamava dia e noite, ou seja, gritava dia e noite. Se esse homem já é barulhento desse jeito, cheio de demônio, imagina cheio da minha presença, cheio do meu Espírito Santo. Jesus não te escolheu. Jesus não te escolheu porque você era bom, porque você era melhor. Ele te olhou lá embaixo, como eu, cheio de defeito, cheio de problema, afundado no pecado, e falou: esse aí eu levanto, esse aí eu capacito, essa daí vai ser pregadora da minha palavra, esse daí vai ser ministro do meu evangelho. Oh glória! Jesus não me escolheu, nem te escolheu por acaso.
Ele tinha um plano para a sua vida, antes dele te chamar. Você crê? Glória a Deus. Ele já tinha um plano para a sua vida, mesmo antes de você conhecer a Cristo. Aquele homem agora é liberto daqueles 2.000 demônios. E os demônios falam para Jesus: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não manda nós para fora dessa região. Aí aqueles espíritos imundos, vem uma manada de 2.000 porcos, que estava pastando perto dali, e fala: manda-nos, aleluia, para aqueles 2.000 porcos. Vem comigo. Jesus agora dá autoridade para aqueles 2.000 demônios entrarem naqueles porcos. E a palavra nos fala que aqueles 2.000 porcos morreram. Por quê? Porque eles pularam de um precipício na direção de um rio e morreram todos afogados. Perceba, aonde que o homem vivia mesmo? Aonde, igreja? Só uns 3. Cemitério, aonde ele vivia? Aleluia. Sepulcro e cemitério são a mesma coisa. Aquele homem estava endemoniado, mas ele estava vivo ou morto? Vivo ou morto? Ou seja, se ele estava vivo, presbítero Zé Roberto, ele estava morando no lugar errado. Ele estava morando no lugar errado. E para Jesus, aquele homem era o homem certo, no lugar. Para Jesus, aquele homem era o homem certo, no lugar errado. Antes de você vir para Cristo, ele já tinha um plano para a tua vida. Quem sabe ele te viu lá na porta do boteco. Quem sabe ele te viu a semana inteira com o nariz cheio de cocaína, a mente cheia de maconha. Quem sabe ele te viu na prostituição e falou: esse aí eu vou levantar, esse eu vou capacitar, esse eu vou levantar e vai ser ministro do meu evangelho. Jesus não te chamou por acaso, ele te chamou. Irmão, todo mundo tem um chamado. Porém, o principal chamado de todo cristão é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Oh, glória! Glória a Deus! Nós fomos chamados para ser a diferença no meio dos normais, no meio do mundo. Mateus capítulo 5, parte A, do versículo 13 e 14. Vós sois sal da terra e a luz do mundo. O que esta palavra quer nos dizer? Nós somos separados. Nós fomos chamados para ser a diferença no meio do mundo. Isso não quer dizer que você não pode passar no meio de pecadores. Isso não quer dizer que você não pode passar no meio daqueles que não são cristãos, que não são crentes. Você pode passar, mas é não fazer as coisas que eles fazem. Tá fofocando? Sai da roda. Tá falando mal da pessoa? Sai da roda. Seja a diferença na tua escola, seja a diferença no teu emprego, seja a diferença na tua faculdade, seja a diferença no meio da tua família. Para vocês jovens, tem jovens aqui, irmão? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Irmão, para mim até 100 anos é jovens. Tem jovem aqui, igreja? Oh, glória a Deus, aleluia. Para você, jovens que estão na escola, faça a diferença lá dentro. Quando o irmãozinho da escola, a irmãzinha da escola chamar você e falar: ô fulana, o ciclano ali achou você bonitinha,
ele quer ficar com você. Fala, sai pra lá, Satanás, eu fui chamado para ser a diferença. Eu fui chamado para fazer a diferença. Para vocês, rapazes, moços, quando pessoas chamarem vocês, Deus abençoe, obrigado, viu? Para você, rapaz, quando seus amigos, porque amizade para trazer para a igreja, irmão, é pouca. Amizade para trazer para a presença é pouca, mas para chamar para usar droga, para beber, para ir para prostituição é muita. Quando pessoas lá de fora chamar você para usar droga, para beber cachaça, para ir para prostituição, fala, irmão, me perdoa, eu fui chamado para ser a diferença. Eu fui chamado para fazer a diferença. Pode ir você, prega para eles, prega a palavra. Se não quiser, amém, irmão, porque a palavra fala, aqueles que crerem e for batizado, será salvo. Alébia, candalábia. Para vocês jovens, moços e moças, escutem o conselho dos seus pais e das suas mães. Tem um ditado, eu não me lembro bem, se conselho fosse bom era vendido, não era dado, é mais ou menos assim, né? Olha aí para um jovem e fala, escuta conselho dos seus pais. Glória a Deus. Irmão, eu cresci sem meu pai, sem minha mãe. Eles são separados. Desde quando eu era bem nenenzinho, eu cresci morando com meu avô e com a minha avó. Irmão, querendo ou não, eles são sábios. Eles sabem o que eles falam. Ainda mais se for para o meu bem, para o seu bem. Uma certa etapa da minha vida, eu comecei a andar com algumas amizades. E meu avô e minha avó falavam, isso antes de eu entrar para a igreja. Eles falavam, Mirosmar, presta atenção, cuidado com essas amizades. Eu falava, não mãe, que eu aprendi a chamar minha avó de mãe. Eu falava, não mãe, pode ficar sossegada. Eu sei com quem que eu estou andando. Meu avô falava, Miro, porque lá em casa eu tenho um apelido de Miro, viu gente? Miro, cuidado com essas amizades. Essas amizades vai te levar para o mundo errado. Irmão, eu não dei ouvidos para o meu avô e para minha avó. E eles sempre tiveram certo. Porque quando eu me vi, eu já estava perdido no mundo da cocaína e no mundo da cerveja, irmão. Eu perdi motos boas que eu tinha. Perdi muitos bens materiais. Se alguém depois quiser aprofundar, é só chegar em mim que nós conversamos. Que eu quero ganhar tempo. Irmãos, eu perdi muitas coisas que eu tinha para as drogas e para a bebida. Por quê? Falta de escutar conselho do meu avô e da minha avó. Falta de escutar conselhos de pessoas que queriam meu bem. Porém, um dia, eu assistindo um vídeo, eu acho que pelo menos alguém aqui deve conhecer esse pastor, Pastor Júnior Trovão. Alguém conhece ele aqui? Glória a Deus. Eu assistindo o testemunho daquele pastor, eu já tinha uns 3 dias que eu não dormia, invernado na cocaína e na cerveja. E eu de madrugada entrei no YouTube e comecei a assistir o testemunho daquele pastor. E comecei a chorar no meu quarto sozinho, porque aquele homem cresceu no berço evangélico, mas na sua adolescência, ele envolveu com amizades erradas. E ele se perdeu no mundo da cocaína e da cachaça, do tráfico e do roubo. Porém, eu assistindo o testemunho dele, irmãos, numa igreja, ele falou que Deus foi lá onde ele estava, lá no lamaçal do pecado, nas drogas, na bebida, e resgatou ele da onde ele estava, e fez ele hoje, não é idolatrando, um dos maiores pastores que tem no Brasil. E eu assistindo aquele vídeo, irmãos, Deus falou comigo,
Ninguém nunca me chamou para ir para a igreja. E eu assistindo aquele vídeo, Deus falou comigo. E eu comecei a chorar. Deus falou comigo aquela hora. Eu sou o Deus que libertei lá e também liberto aqui. Eu sou o Deus que tirou das drogas e também sou o Deus que tira das drogas aqui. Eu sou o Deus que curou lá, porém eu também sou o Deus que curo aqui. Oh glória, quem crê essa noite que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus renova? Glória a Deus, aleluia. E há mais de 2 anos, eu entrei na igreja. Era os cultos, estava sendo 8 horas da manhã ainda por causa do Covid. Eu já não tinha mais nada, irmãos. Tinha muitos bens material, mas eu perdi tudo. Tinha malemar uma bicicletinha para andar. Porém eu falei, sai para lá, Satanás, eu vou mudar a minha vida. Eu pegava a minha bicicletinha 8 horas da manhã e ia para a igreja, irmãos. Alabacandalabia, alabácia, etchorimet candelébia, serifai. Deus transforma ainda. Deus ainda é Deus que renova. Irmãos, quero ser fiel ao tempo, deixa eu adiantar. E Deus, irmãos, me deu um chamado e falou, vai e prega a minha palavra e conta o que eu fiz na sua vida para aqueles que te ouvem. E eu prego, irmãos, um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que para o homem é impossível, mas para ele nada é impossível. Alguém crê aqui que para Deus nada é impossível? Irmãos, tem amigos que te levam para perto da presença de Deus. Cuidado com suas amizades. Cuidado com as pessoas que andam do seu lado. Só está com você quando você tem dinheiro. Só está com você quando você tem algo para oferecer. Só está com você do seu lado quando você está de carro, de moto, o que está precisando. Tenha amigos como o paralítico de Cafarnaum. Aqueles 4 amigos pegaram o paralítico numa maca. Eles tentaram entrar dentro daquela casa que Jesus estava, por a porta. Só que a multidão que estava na porta não abriu espaço para aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos passarem com aquele paralítico. A multidão, irmão, que estava com Jesus não abriu passagem para aqueles 4 amigos. Irmão Dorsa, sobe para cá, irmão, vem louvar aqui. Delébia, candalábia, alabácia. Rebite, ocanta, delébia, suro e terra. Irmãos, e a palavra fala, aqueles 4 amigos podiam muito bem ter desistido, falado, outra hora nós encontramos Jesus, outra hora nós vai até Ele. Deixa isso para outra hora. Mas aqueles 4 amigos eram amigos verdadeiros que queriam levar aquele paralítico para a presença. A irmã lá no fundo levantando a mão, olha que lindo. Olha que lindo. Deixa eu ver quem conhece a grandeza de Jesus essa noite. Deixa eu ver quem conhece. Deixa eu ver quem conhece. E aqueles 4 amigos abriram o telhado e desceram aquele paralítico pelo teto daquela casa. E toda aquela multidão que não quis abrir espaço teve que ver o milagre de Deus. O milagre de Deus na vida daquele paralítico. Sabe quem não quis te ajudar lá de fora? Sabe quem não quis te dar a mão quando você precisou? Sabe quem não te apoiou quando você precisava de um abraço? Vai ser o mesmo que vai ter que ver. Receba, levanta tua mão. Aqueles que não te ajudaram, vai ser o mesmo que vai ver o milagre de Deus na tua vida, o milagre de Deus dentro da tua casa, o milagre de Deus na tua família, no teu ministério. Oh glória!
E aquele homem que estava endemoniado, Jesus manda ele pregar a palavra para a família dele e para a casa dele. Prega a palavra dentro da sua casa e para a sua família. Vou falar igual o pastor nosso falou domingo passado. Eu estou pegando fogo aqui. Você está pegando fogo aí também? Elébia, candalábia, alabácia. Glória a Deus. Vai e prega a palavra dentro da tua casa e para a tua família. Antes disso, aquele homem queria ir com Jesus. Caminhar com Jesus significa treinamento, aprendizado. Ele queria fazer parte da Elébia, candalábia, calabácia. Oh glória! Aquele homem entendeu o chamado e falou: Senhor, deixa eu seguir com você. Deixa eu ir com você. Porém Jesus, você não vai comigo não. Por que, Senhor? Você vai pregar a minha palavra. Você vai pregar a minha palavra dentro da tua casa, para a tua família. Mas aquele homem entendeu o que é o ID de Jesus. Ele entendeu o que é o ID e pregar o evangelho. Aquele homem, era para ele pregar dentro da casa dele e para a família dele. Aquele homem agora vai pregar por toda Decápolis. Sabe quantas cidades? 10 cidades. Aquele homem pregou a palavra por 10 cidades. E depois Jesus volta naquele lugar. E quando Jesus volta, tem 5.000 almas que conhecem a Ele. Tem 5.000 pessoas que creem em Jesus Cristo, através de um endemoniado que foi liberto para pregar a palavra dEle. Ide e pregai o evangelho. Só você que entendeu o propósito essa noite, se coloca de pé, em nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Alabácia, candelébia, sorbe terra.